Fala gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um Racecast, iniciando hoje a terceira temporada do nosso podcast, onde você já conhece, sempre trazemos estudos de casos de empresários para entender o que deu certo, o que deu errado, bater um papo muito legal aqui e com convidados muito legais. Hoje nós trouxemos aqui, não um casal, né? Dois amigos, né? Empreendedores no mundo aí das quatro rodas. Muito obrigado por aceitar o convite, Danilo e Roger, né? São os fundadores, aí, os criadores da Miami Imports. Muito obrigado por ter aceitado estar com a gente, bater esse papo aí, conversar sobre empreendedorismo. Também eu já falei para eles que eles vão ter que ensinar pra gente como comprar um carro e não cair numa fria, porque eu caí numa fria esses tempos atrás aí. Então, vamos aprender um pouquinho. Então, muito obrigado, sejam bem-vindos aí com a gente. Obrigado mesmo. Valeu, Raci. Obrigado pelo convite aí. Parabenizar você também aí por estar sempre inovando, buscando aí novas opções no mercado, podcast. Muito bacana isso aí. Agradecer o convite. Vamos lá, vamos ver o que dá aí. Vamos descascar esse caroço aí, né? Não, vai ser legal. E só para te lembrar, né, nós temos os parceiros aqui do nosso podcast, então estamos na Tuju Lab, a nossa casa colaborativa, onde você também pode gravar o seu podcast, gravar o seu curso, fazer todo o material publicitário que você precisa através dos nossos estúdios. Também temos o Grupo Ivope patrocinando esse nosso podcast e a Simas presentes com essa caneca maravilhosa. Então, um abraço a vocês que estão sempre ajudando isso. Então, bora lá para esse podcast? Bora. É o seguinte, primeiro vamos contar um pouquinho da história, né? Como é que surgiu a Miami Imports? Por que Miami? Vocês eram de lá, são daqui, não são? Como é que funciona isso? Como é que vocês se conheceram? Isso aí eu vou passar a bola pro Roger. Bora lá, então. Bom dia, Raciel. Bom dia, Roger. Obrigado aí pela oportunidade. E vamos lá. Então, a Miami Imports é um caso bem de amor, assim, né? No início, eu sempre trabalhei com carros. Certo. Por um tempo fui gerente de uma concessionária Volkswagen. Legal. E assim segui minha carreira nos seminovos. E de 2015 para cá eu foquei em seminovos premium, né? Perfeito. Uma classe maior. Uhum. Assim vim trabalhando desde então. Em 2018 eu tive a ideia de ir para os Estados Unidos e Legal. inovar o mercado aqui no país, né? Que na verdade era um sonho, né? Inovar aqui no país. E eu dei início no trabalho fazendo importação de carros usados para o Paraguai, nosso país vizinho. Ah, entendi. Trazia de lá para vender aqui daí. Como o recurso era pouco e os carros... Eram mais caros, né? E os carros usados nos Estados Unidos era muito barato, né? Então, eu resolvi pegar essa vertente propriamente para aprender e ver se realmente era um sonho que a gente poderia ir realizar e trazer carros para o Brasil posteriormente. Para vender no Paraguai mesmo, foi as primeiras que ele tentou. Ah, entendi. Trazia dos Estados Unidos e vendia no Paraguai. Isso. Que legal. Isso. Então, a história da Miami Imports começou assim, não era Miami Imports, era um trabalho informal, digamos. Autônomo, sim. Exato. Uma tentativa, né? Uhum. Então, eu vim com essa tentativa e, assim, dando na trave, sempre dando errado as coisas, mas eu sempre persistindo ali, que era uma intenção que eu tinha na questão das importações, visto que o mercado brasileiro ele já estava bem saturado, né? Com a vinda aí do Instagram e tudo mais. Então, começou assim, muita gente, né? Que não tinha conhecimento nenhum, entrou no mercado de uma forma, eu acredito que irregular, né? Porque a gente não tem... As pessoas não tinham um fundamento, não tinham um histórico, mas mesmo assim estava ali tomando uma fatia de todo mundo que veio no mercado. Roubava de alguma forma a clientela, com certeza, anteriormente. Na sequência, aí o Danilo se conhecemos, né? Era uma época aí que a gente ia para umas festas, né? Batia um papo, era mais divertido, né? A conexão entre eu e o Danilo. E quando eu ia para Londrina, eu já morava em Balneário Camboriú. Perfeito. O Danilo morava em Londrina. Quando eu ia para Londrina para fazer negócios, eu sempre ia na casa dele, né? E a gente sempre eram amigos já de antes daí? Era recente a amizade, mas como a gente se identificou ali, era duas pessoas que tinham ali um foco, digamos que igual, né? De crescimento e tudo mais. O Danilo sempre se interessou por carros, ele era de outro ramo, trabalhava no agro, né? Perfeito. E ali, até então ele já tinha comprado, eu tinha vendido um carro para ele, que era uma BMW 328, né? Uma Sport, né? Não te enganou, né? Nessa vendendo. E
por várias visitas à casa dele, conheci a família dele, os pais e tudo mais. O primeiro interesse que veio do pai dele. E falou, Roger, Entendi. pô, que legal isso que você está fazendo, trazendo o carro aí dos Estados Unidos para o Paraguai e tal. De repente, se tiver uma oportunidade de eu fazer um investimento, na hora eu falei, olha, acho que não é muito bom, né, você fazer esse investimento, porque as coisas não... Tá fechando negativo aqui as contas. Isso. Mas, né, a gente criou ali um ambiente de confiança, Perfeito. certo? Porque a gente tinha se conhecido há pouco tempo, já tinha uma afinidade tamanha, e até que chegou ao ponto do pai do Danilo, né, oferecer aí uma parceria de trabalho. Então, aproveitando essa confiança, posterior a isso, eu falei, eu e o Danilo trocando ideias sempre e tudo mais, uma amizade bem saudável, digamos. E o Danilo me posicionou de que se uma hora tivesse um projeto, né, com um carro, alguma coisa que ele pudesse somar, né, que ele estaria à disposição, que ele até trocaria o ramo, né, que ele vinha trabalhando a vida inteira, ele tinha uma posição de chefe, né, uma posição Ele trabalhava acima. numa empresa daí. Eu trabalhei 10 anos na mesma empresa, né? Então, sempre tive um pouco esse conceito de macaco que muito pula toma chumbo. Então, eu sempre fiquei 10 anos na mesma empresa, tinha um bom cargo já, mas 10 anos a empresa foi vendida para um fundo, e por sinal, devo muito a eles, né? O pessoal da Grossen aí, um abraço para a turma, devo muito a eles, fiz boa parte da minha vida lá, aprendi muito. Então, só que a empresa foi vendida para um fundo, vamos falar, a gente era um pouco da velha guarda, daí vai... Começa a mudar a administração, gerência e tudo toda mais. mudança Né? gera um desconforto, Sim, normal, né? normal. E aí nisso eu falei, eu tô querendo dar uma mudada, né? Se for a hora de mudar, é agora, sem filho, solteiro ainda, namorava só, né? Então, se for para mudar, era a hora de mudar. Aí topou embarcar nesse projeto aí. Exato. Daí veio o projeto da Miami. Não foi uma decisão fácil, né? Porque chegar na tua família conservadora e falar, vou sair de um emprego ganhando muito bem para arriscar um negócio sem muito recurso ou quase nada de recurso, né? Nós tínhamos um pouco de dinheiro para reformar a loja, mas uns pila para comprar um outro carro, falando, vamos tentar. Então, não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão que hoje, graças a Deus, tá dando tudo certo, né? No começo, tomamos as pauladas, mas hoje, graças a Deus, a gente vem numa caminhada muito produtiva aí, muito boa. Legal. O que eu falo sempre, assim, né, Raciel, é que negócios são pessoas, né? Você sabe disso mais do que eu, né? Porque além de você mexer com números e tudo mais, se tiver uma pessoa, né, por trás disso que não se desenrole, digamos, ali, né? Pode ser o melhor negócio do mundo que... Se a pessoa não bater, não vai funcionar. Exato. Então, claro, tivemos percalços no início, né? Tivemos até algumas... não falo briga, mas algumas desavenças mesmo, Claro, né? Porque alinhar, né? a gente tinha estilos totalmente distintos, né? Quando nós éramos somente amigos de festa e tudo mais, era 100%, mil maravilhas. Mas a partir da hora que veio o business, números e responsabilidades, a gente teve aí uma... Como é que eu posso dizer? Descompatibilidade, né? Atrito normal, né? Tem que alinhar as pontas, né? Isso. Eu tinha um perfil mais arrojado e arriscador, pouca responsabilidade, digamos, né? E o Danilo veio ali no equilíbrio, né, da situação, com o pé no chão, com bastante pé no chão, com seriedade e tudo mais. Então, foi juntou um louco com um conservador, um sábio, digamos, e graças a Deus hoje, né, nós estamos sorrindo aqui, porque deu muito certo, mas Legal. A caminhada ali no começo foi bem turva, digamos assim. É interessante falar isso, Roger, porque esse dia eu estava lendo um livro e o cara fala justamente isso, que existem duas habilidades que toda empresa precisa ter. A habilidade de expandir, de crescer, de ir para cima e de arriscar e de trazer um carro de Miami para o Paraguai e fazer dar certo e tal. Mas essa única habilidade sozinha, ela vai fazer tu quebrar alguma hora. Sim. Tem que ter uma segunda habilidade, que é a habilidade de administrar. Sim. De controlar os números, de olhar se tá dando certo, não dá, de ter uma hora ter que dar uma segurada e tal. Sim. Então, a junção de vocês dois meio que traz isso. Sim. Um cara que arrisca aqui, pá, e dá as ideias e vai, e o outro que não, vamos aí, faz assado e tal, corrige aqui.
Isso faz com que o rumo uma hora acerte, né? Voltando um pouco, que como a gente começou muito no peito, sem recurso propriamente muito carro consignado e tudo, às vezes as margens baixas, né? E aí o Roger, nesse estilo arrojado, às vezes os custos lá em cima e era difícil frear, né? Porque aqui é difícil frear. Aí ó... Pisa fundo. Daí não, vamos dar ali, não sei o quê. Eu falava, meu Deus do céu, nós estamos para baixo, nós temos que frear um pouco e tal. Então teve essas coisas que no começo, principalmente porque começar com pouco dinheiro caixa, não é fácil, né? Não é fácil, por isso que muitas lojas abrem, dão um comecinho e dá uma dor de fecha. barriga, fecha, porque daí faltou dinheiro e pronto. Então, esse trabalho aí com bastante dinheiro é tranquilo, agora com pouco dinheiro não é fácil, né? E hoje, graças a Deus, a gente acertou aí bem, estamos mostrando nossa cara no mercado, que a importação não é fácil, né? Nós batemos 2 anos... até mostrar quem a gente era. Que daí cria história, a pessoa começa a confiar mais e tudo mais. Que a pessoa tem que pôr um dinheiro sem ver o carro dela, né, para vir. Então, é difícil o cara chegar, abrir a porta e já vender uma importação, né? Claro. Então, foi 2 anos aí de peleia, de choradeira, de festa, por um lado, mas agora, Legal. depois que a gente mostrou realmente a seriedade nossa, que paga o carro, chega o carro na hora que... Paga só na hora que tem que pagar, porque a importação tem muita gente veiaca no mercado, mas a gente... Que enrola fácil ali, né? A gente mostrou quem a gente era e foi esse o começo um pouco da história ali. Eu digo 2 anos de aprendizado e agora 1 ano e meio aí que a gente tá numa posição mais confortável do que era, né? Entendi. Visto que, né, Raciel, quando o nosso projeto inicial, que a gente acabou abrindo em Itajaí, era somente carros importados, né? Vamos fazer uma estrutura para a gente ter só carros americanos e tudo mais. Esse era o sonho e tudo mais. E quando a gente começou a reformar, você sabe, reforma é X, vai X mais Y mais Z, não acaba nunca. Meu Deus do céu, nem falo que eu quero sair mais aqui. Tá doido. E aí eu e Danilo... Tá, cara, mas e aí, como que nós vamos fazer? Esse tamanho dessa loja aqui com carro americano, nós não temos nenhum carro americano, cara. Não, então... Como é que enche? Vamos se reinventar, já que a gente não consegue fazer isso, não temos recurso e tudo mais, mesmo porque, falando em dinheiro, a gente precisaria de uns 50 milhões para encher aquela loja, né? Não, vamos então pegar carro consignado dos amigos e tudo mais, né? Aproveitar aí uma parte do meu trabalho passado, Sim. No qual também eu não queria mais, que eu já estava meio... esbaforido aí de documento e multa e coisa arada. Mas a gente deu início, né, no negócio de uma maneira distinta de que era o sonho, porém sempre acreditando, né, que a gente ia conseguir uma hora ter todos aqueles carros zero trabalhar só com importados mesmo. Isso. Então, o começo ali, como a gente relatou, foi um pouco difícil, porém acho que passou 6 meses, né, Danilo? A gente trouxe o primeiro Tesla, né? Sim. Primeiro Tesla, primeiro Corvette, né? Acho que a primeira importação foi uma Corvette. Não, primeiro Tesla, verdade. Primeiro Model Y do Giovanni. Grande abraço, Giovanni. Ele foi o primeiro aí. Que legal. Então, daí a primeira importação Brasil, né, digamos, veio após 6 meses da abertura. Isso a gente já estava trabalhando bastante. O Danilo veio na questão administrativa de toda a operação e com essa expertise, né, da importação, que a gente vinha fazendo alguns contatos com o primeiro dealer nosso, que hoje inclusive trabalha com a gente aqui no Miami. E veio nessa expertise, veio aprendendo dia após dia, até que chegou o primeiro Tesla. Então, a gente sabe que onde passa um boi, passa uma boiada. É verdade. E aprendeu o rumo, agora vai, né? A gente sabia que ali, né, Raciel, após 6 meses, esse 2019, né, Danilo? 2019, quando chegou o primeiro Tesla, a gente, é possível, a gente fez, tá aqui, né? E agora, mas e a venda, não sei o quê? Vendeu também, então aquilo deu, assim, maior confiança para o nosso negócio. E aí, dali para frente, veio a boiada, graças a Deus. Que legal, que legal. É interessante porque muita gente, às vezes, não tira o projeto do papel porque não encontra o mundo perfeito, né? Como você fala, eu precisaria de 50 milhões para poder encher esse estoque aqui e fazer o que eu pensei que era trazer só carro importado. Não tenho. Aí estagna, não faz nada. Não,
cara, começa com o consignado, começa com o que tu tem na mesa, né? Se tu começa na mesma hora, vai ajeitando, né? Então, e aí dá certo. Muito bom, muito legal essa persistência, né, Raciel? A persistência, assim, independente do que está acontecendo na vida do empreendedor e tudo mais, eu acredito, pelo que eu estudo bastante também, ela já é 70% verdade. do sucesso do É empreendedor. impossível viver sem uma pessoa que não desiste, né? Então, nós somos aí essas pessoas que não desistiram Exato. e não desistem. Né? E a questão do equilíbrio ali é tudo. A coragem do Roger, eu não teria essa coragem em vários pontos ali, né? Inclusive quando a gente abriu o balneário, que assim, era no meio de uma dessas que a gente, cara, nós estamos ruim das pernas aqui, acho que melhor não parar por aqui. Não, vamos abrir em balneário, que não sei o quê. Ele já tinha ido lá, já tinha alugado a sala, já tinha... Eu comprei os móveis, cara. Eu comprei os móveis da sala antes de alugar. Isso que é coragem, né? Ele já tinha ido falar com o cara que tava lá, já comprou os móveis, demos 10 cheques de 20, falava, meu Deus, saí com uma conta de 50 por mês aqui. Aí foi, então assim, essa coragem dele. E eu sempre fui um cara comercial, né? Na empresa, sempre fui comercial. Nunca tive a parte administrativa na minha mão. Então, quando a gente foi para Miami lá, eu fiquei um pouco na parte administrativa, aprendi, mas isso não era o que eu sou bom. Eu sou bom no comercial, né? A parte de ficar atrás do computador fazendo lançamento não era minha praia. E ali, na Miami, de Balneário, eu falei, ó, aqui nós vamos pro comercial. Isso também foi um ponto que ajudou muito hoje, né? Que é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, é atender, é ser sério, ter um relacionamento. E é isso aí que hoje, vamos falar, 90% das empresas também, boa parte é isso aí, né? É verdade. Eu até tô lendo o livro de Psicologia Financeira e ele diz que 15% do nosso sucesso financeiro está atrelado em como a gente controla os números e 85% está atrelado em como a gente tem o nosso network, nosso relacionamento. Exato. Então, pensa o quanto é importante Sim. tu ter uma boa relação com as outras pessoas que estão à sua volta. Senão, cara, não tem sucesso sem isso, não adianta. Não tem. É muito legal. Ainda bem também, né, cara? Porque senão todo mundo, né, a gente não teria aí funcionários e tudo mais, né? Todo mundo conseguiria empreender e fazer acontecer e o mercado daí seria inchado. É verdade. E então, aproveitando essa história aí, vamos fazer o seguinte. Qual foi o maior erro que vocês cometeram nessa jornada aí da Miami? O que vocês acham? Você quer individualizar? Ou quer que pode ser. Um pra cada um. Aí, Danilo. Qual é o maior erro que tu cometeu? Fazer sociedade com o Roger. Não fala isso. Não, cara, eu vejo que assim, ó, o maior erro como empresa é às vezes querer no carro, tá? Tô falando no carro, dando um exemplo do carro. É às vezes querer vender para ganhar um pouquinho e principalmente no carro usado. O cara quer vender para ganhar um pouquinho no carro usado, cara, vinha garantia, às vezes carro que ganhava 5, 7 mil, vinha garantia de 50 pau para nós. Uhum. E aí o dono do carro, que era consignado, cadê? Tu que tem que dar garantia. Exato. E aí eu ficava nessa parte ali da Miami de pós-vendas e eu nunca deixei um cliente sem garantia, assim, de vim aqui, podia estar morto, mas eu prezava pelo nome ali da loja, né? Então, não tenho um cliente que eu acredito que ficou. Pode ser que às vezes demorava, a gente tentava cobrar do cara e tudo, mas a hora que via que não dava, a gente pagava pelo nome, né? Para manter essa seriedade, honestidade no mercado e não ter ninguém na rua falando mal de nós. Então, eu acho que sim, tem que olhar o risco, que uma garantia de um carro desse é caro e tem que ganhar sobre isso. Não adianta, às vezes, querer fazer uma venda para ganhar... Só para cobrir, às vezes, uma continha ali rápida e depois rápida, a conta fica maior, né? Depois vinha uma tinta, assim. Então, eu acho que isso aí, saber analisar quanto mesmo você tem que ganhar num carro de tantos mil, isso aí é uma coisa que foi um erro, na minha opinião, grave para nós, assim. Né? E custo um pouco alto também no começo, mas acho que foi isso aí, a minha visão foi um pouco essa. Roger, manda tu. Bom, aí. eu, particularmente dizendo, né, eu tenho inúmeros erros, né, que eu mesmo cometi durante essa trajetória, porém, foram tantos erros, né, em talvez pouco tempo,
que hoje eu não considero como erros, eu considero como falta de responsabilidade e um monte de coisas relativas a isso. Porém, também, tudo serviu, né, para um grande aprendizado e para ter chegado à construção dessa loja que nós temos hoje, que, pô, é uma loja sólida, nós temos aí um nicho de mercado no Brasil onde nós somos a primeira estrutura onde só vende carro importado independente 0 km, né? Acredito, né? O Danilo também, a gente partilha da mesma condição. A gente acredita não ter concorrentes, né? Nós temos aí pessoas que trabalham no mesmo ramo, fazem o mesmo trabalho, mas a gente não considera como concorrente, né? A gente conseguiu, mediante tantos erros, né? Lapidar e hoje chegar numa estrutura, em um business que é sadio, porque teve todos esses erros. Talvez se não tivesse toda essa experiência, todos esses erros em pouco tempo, a gente ainda estaria, né, patinando e tudo mais e contando só com a persistência. E sabe que a persistência, uma hora assim, começa a cair o cabelo, né? Eu tô com o cabelo branco, o Danilo já perdeu um pouco de cabelo ali, né? Então ela começa a ficar pesada, né? Certo. Até na questão pessoal, né, Raciel? Sua família, né? Seus amigos, né? Exato. Então, sim, eu particularmente tive inúmeros erros, porém eles, graças a Deus, serviram. A gente aprende, né? Não adianta, né? Eu acho que uma das coisas que mais ensina a gente são os erros que a gente comete, né? Com certeza. Já cometi também inúmeros erros aí na minha jornada. E ter a cabeça aberta, né? Para saber realmente que errou, né? E poder consertar aquilo, né? O pior é quando a gente não reconhece, né? Isso. Eu, no começo, eu era um pouco cabeça dura, assim, até reconhecia, mas lá dentro, assim, aqui para fora... Ninguém pode saber, né? aqui para fora era digamos que era um meio de defesa, né, Raciel? Sim, claro, normal. A gente tá na selva, né? Eu sempre brinco que nós estamos na selva e é a lei da sobrevivência. Então eu tinha comigo que era uma maneira de eu me mostrar mais forte no cenário, no mercado, digamos, né? E não expor assim meus erros, porém o Danilo, né, seria como se fosse a minha esposa, né? Ele sabia realmente, né, onde era o erro e o que a gente estava fazendo posterior àquilo. Então, foi dessa maneira, né? Entendi. A gente teve aí, né, a consciência de lidar com os erros, principalmente o Danilo, que eu sempre fui o sócio que dei mais trabalho, né, cara? Então, a gente teve vários calor, assim, mas no CNPJ, né? Então, no nosso CNPJ a gente tinha uma desavença. No pessoal a gente tentava, assim, olhar, né, a dificuldade, olhar a dor, para ver onde podia ajudar um ao outro. Sim, sim. Legal. E a coisa seguir em frente, né? Inclusive é bem engraçado que a gente fez uma viagem para os Estados Unidos, acredito que seria a 5ª ou 6ª vez que nós estávamos em Miami, e a gente já estava ali meio estremecido, né? E aí num churrasco, assim, eu falei, eu vou chegar em Balneário, vou abrir uma loja, daí tipo, todo mundo olhou, assim, daí o Danilo pegou e balançou. Não, uma coisa que o Jorge falou. Ele já tava com a loja pronta, né? Quando ele foi nesse churrasco, certeza, tá? Certeza que ele já sabia o local, já tinha até... Me arrepiava. Eu cheguei em casa umas vezes, já chorei sozinho já, viu? Falei, rapaz, olha, vamos lá, ver o que dá. Mas era engraçado que assim, o Jorge comentou, porque a gente, quando é amigo, é tudo... Pô, e eu sempre falei, eu sou 2 caras. Um Danilo de segunda a sábado, na hora do expediente, e outro de final de semana, né? Pô, final de semana, beleza, tomar uma e tal. Agora, na hora ali, a minha esposa fala, a chave do Danilo é 2. É um dia de semana e um final de semana. O celular dia de semana não para, aquele rolo. E aí, pô, a gente só se conhecia, o Roger só conhecia o Danilo do final de semana. Só na parte boa. Daí a hora que conheceu o Danilo de semana, ele, pô, cara, cadê meu amigo? Você é chato, não sei o quê. Falei, cara, nós precisamos trabalhar, precisamos focar aqui, né, senão... Mas é isso aí, cara. Mas foi necessário, sim. Claro, é óbvio. Não, é igual casamento, né? Quando a gente casa também, tu vai morar com a esposa, cara, tem que ajustar, né? Exato, um deixa a toalha molhada, o outro aperta a pasta de dente no meio, então até todo mundo, né, aprender como conviver e sociedade é a mesma coisa. Separar não é mais a situação, né? Você vai falar, pô, separar não dá, né? Já tá velho, todo, né? Fala, pô, vou começar de novo, né? Vamos juntar aí e aparar, né? Exato. Então, só voltando um pouquinho na história, só para o pessoal, né, que não conhece ainda bem a Miami hoje, então, vocês têm um estoque lá de carros importados, certo? E a pessoa pode ir lá comprar o seu carro, ela pode também importar um carro caso não tenha lá no estoque, e ela pode ser também investidor. Como é que funciona isso hoje? Quais são os públicos de vocês?
Então, hoje a gente fala que a gente tem duas modalidades ali, né? Tanto o showroom, que é os carros à pronta entrega, que a gente traz 100% de importação direta. A gente acaba pegando um ou outro carro na troca que vende aqui em importação oficial, que a gente chama, porque nosso foco é importação independente, carros que não tem venda no Brasil Normal. oficial. Então, nosso foco é Corvette, Challenger, Escalade, carros que não tem, né? E também a gente tem a modalidade do cliente fazer a importação direta. Que a gente vai lá, busca o carro para ele no exterior, compra o carro para ele, embarca. Eu quero tal carro. Vocês vão achar Nós vamos achar. Eu quero uma Escalade rosa. Nós vamos tentar achar a Escalade rosa. Não, a gente lá. pinta ela. Então a gente faz essa modalidade também de prestação de serviço. Perfeito. Né? Então o carro vem para o cliente já, a gente faz uma prestação de serviço para o cliente. Entrega aqui, desembaraçado, tudo pronto para ele. E os carros de showroom que já está ali na pronta entrega, né? Um carro que daí já vai pegar um outro carro na troca, tudo. Importação é cash, né? A gente fala 2 pagamentos, um do carro lá fora e a outra, a hora que o carro chega aqui, é aqui. A gente trabalha bastante com o investidor, né? Porque, igual a gente falou, um estoque de loja caro, né? Carros caros, então a gente tem investidores sim na loja, parceiros de negócio que trabalham com carros também, que hoje é boa parte da nossa força de vendas, né? O pessoal da Hub, Titânio, são parceiraços nossos, assim, que a gente deve bastante também, estamos juntos sempre. Esses 2 tipos aí que a gente faz, sabe? Entendi. Tanto tem investidor nessa parte de a gente trazer os carros, né? Botar para vender, para quem Para quiser. botar para vender. Tem a questão do cliente que vai lá, paga e a gente traz o carro dele. E tem os carros de showroom na pronta entrega. Entendi. Né? Focado nessa parte de importação. Estados Unidos e Europa. Eu ia falar, porque eu vi uma viagem de vocês para a Europa esses tempos atrás aí. O que tá rolando? Vai começar a vir carro alemão? O A gente que já é? trouxe hoje deve estar nos 5, 6 Ferraris aí já. Os carros mais pesados vêm da Alemanha, né? Então, Ferrari, Lamborghini, Maserati, esses carros que não são os americanos natos, né? São os alemão mesmo, vêm de lá. E Estados Unidos, vamos falar, Os americanos, né? As carro-chefe, caminhonetes. assim, no momento o carro-chefe, mas estamos migrando bastante já para esses mais pesados, igual o Legal. Ferrari. Hoje 296 GTB, aí, um carro excelente custo-benefício. Então a gente tem pego bastante coisa lá também. Legal. Olha que legal, né? Que vocês falam que eu não tenho concorrência. Vocês conseguiram sair da concorrência porque vocês buscaram um produto que os outros não têm. Então, se eles quiserem comprar, eles vão ter que vir até vocês, né? Então, isso é como você se diferenciar no mercado. Isso é muito interessante, porque muita gente fica só parada. Pô, mas já tem... Né? Eu vou falar de contabilidade. Tem contabilidade. Pô, tem 160 contabilidades só em Itajaí. Fora Balneário, Camboriú, Navegantes e tal. Cara, se for querer, faz um serviço diferente que tu vai ter público para aquilo, que vai ter quem vai pagar, que vai ter quem vai querer aquela atividade ou aquele produto, Sim. né? Então, no meio de 160 você vai ser único. Exatamente, é isso aí. E é legal que, assim, infelizmente, no Brasil, os bons pagam pelos ruins, né? E aí, tem pessoas boas no mercado que trabalham sem loja física, né? A gente conhece, tem pessoas boas de importação que trabalham sem loja física, só que também tem os ruins, né? E aí, como o cara tá colocando um dinheiro na frente sem ver o carro, a gente que tem a loja física agrega, né, Raça? O cara sabe onde você tá. Tem uma referência, né? Se tiver que reclamar, vai ter lá. Tem um estoque que ele tá vendo, teu lá. Então, assim, é isso que a gente tentou buscar. Que o cliente tenha essa segurança também naquele primeiro encontro ali, né? Porque não é um valor alto, né? Se não tiver confiança, não vai para frente. Né? Exato. Mas então, aproveitando a deixa, qual foi o maior acerto de vocês aí nessa jornada? O maior acerto é a Miami Imports, né, cara? Exato. Isso aí é indiscutível, né, Raciel? A gente tem um negócio, eu chego a me arrepiar aqui debaixo do moletom, porque além de a gente ter criado um negócio único, né, digamos, no país, nós somos referência. Estamos em Balneário Camboriú, que é a Dubai brasileira. Hoje acredito que é o metro quadrado mais caro do Brasil, né?
cartão postal no mundo inteiro. A gente Exato, não, como conhece você o mundo falou, todo. a gente estava agora, nós fomos à Europa, né? Rodamos 6.000 quilômetros na Alemanha, sempre agregando conhecimento no nosso setor. E em vários momentos que a gente se deparou, às vezes, com um brasileiro, ou às vezes amigo de onde vocês são? Somos de Balneário, a loja de vocês de Balneário, daí todo mundo, nossa. Conhece? Não tem, Exato. não é mesmo? Então, nosso maior acerto foi a nossa empresa mesmo tendo todos os percalços, todos os contratempos, digamos, né? A Miami Imports, ela é hoje ela já não é mais um bebê, ela já é uma criança, Tá né? mais madura. Mais madura, já está caminhando, já está falando, né? Legal. Já fala onde é a dor, né? Uhum. Não sei se você é pai, mas... Sim, 2 ainda. Então, então você sabe como é, né? A gente tem a criança e às vezes chora, a Não mãe e sabe o pai não sabem o que é, né? Então, liga pro médico, aquele desespero, às vezes dá um remédio que não tem nada a ver, enfim. Hoje nós temos uma criança que ela já fala para nós, fala, ó, papai, tô com dor na barriga. Exato. Então, a gente sabe onde ir no foco, então acaba que fica mais fácil, né? Uhum. De criar. Exato, com certeza. a Vai empresa. facilitando bastante. Exato. Um tá com 5, o outro tá com 2. Eu lembro dessa fase que ele só chorava, aí tu não sabe se é dor de barriga, se é dor no ouvido, se é dor de cabeça. E no nosso caso ainda tinha um pai maluco, né? Vamos pôr que é 2 pais, né? Então um pai maluco doido. e o outro conservador, né? Aí eu falava, dá remédio. Não, vamos esperar. Aí ele falava, dá remédio. Não tá com dor. Então... E eu acho que falou 2 coisas ali, além da Miami, e a ida para Balneário Camboriú. Essa mudança, né? Agradeço Itajaí, adoro Itajaí, ficamos 2 anos aqui, mas acho que a visão ali de estar em Balneário Camboriú também não teria dado certo. Foi um acerto. A loja aqui não teria dado certo. Eu acho que isso aí foi um peso aí também que agregou muito pra gente hoje. Legal. Né? Por isso é importante estudar a praça também, onde vai colocar, né? Muita gente erra bastante no posicionamento da sua loja, né? Porque daí não fica casado com o seu nicho, com o seu público, né? Então não adianta, se o público de vocês eram os carros importados, era inevitável essa mudança para lá, não tinha muito, né? Que ficaria refém, né, desse trabalho. Mas a gente precisava também ter passado isso pra aqui. Aprender, né? Senão não ia ter nem dinheiro pro aluguel. Legal. E vocês acreditam que já atingiram o sucesso? Essa é uma pergunta difícil. Cara, deixa eu começar então, depois o Danilo responde também. Eu acredito, Raciel, que o sucesso, ele não é medido pelo destino, né? Onde nós vamos chegar, e sim pelo caminho que nós estamos percorrendo agora, né? Uhum. Então, eu acredito sim que nós alcançamos sucesso por essa caminhada que a gente tem do dia a dia, sabe? Uhum. Onde nós vamos chegar, eu não sei. O nosso pensamento é muito grande. Nós temos aí, né, uma ambição, digamos, de chegar num lugar bem maior do que nós estamos. Mas nós já alcançamos sucesso, sim. Nós temos uma loja muito legal, nós fazemos um trabalho excepcional, né? O Danilo, até que é o cara, ele é o head da operação, né? Mais lá no dia a dia. Exato. Né? Porque no meio desse conflito, eu falei pra ele, não, fica frio que eu vou ficar de lá. Você vai tocar o pau. Vou deixar tu fazer. Vou deixar você fazer e eu vou ficar ali só com o que eu sou bom, que é conhecer as pessoas, fazer o network, né? Que eu sempre gostei e tive bons relacionamentos, porque também já trabalho com carro a vida inteira, só fiz isso a vida inteira. Então, é isso, entendeu? Então, legal. Eu acho que, sim, no meu ponto de vista, nós alcançamos um sucesso e acredito que até maior do que a gente esperava, assim, né? No curto prazo, né? Exato. Porque a nossa empresa hoje ela tem 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Eu considero que sim, perto do que já apanhamos, né? Hoje está mais tranquilo. Mas como um bom conservador, eu também vou falar, a gente tem que buscar uma tranquilidade ainda um pouquinho maior, que ainda a gente, né, perto do que era, meu Deus do céu, hoje eu ainda deito e dou uma dormidinha. Já tá ótimo, né? Já pra tá quem não ótimo. dormia. Aquele já tá bom, né? Eu acho que já tá bom. Acho que pode fazer mais bota uma outra loja agora. Bota uma filial. Então, mas... Nós vamos chegar lá. Aí, acredito que sim, claro. E claro que buscamos um pouquinho mais ainda nessa parte de ter uma segurança. Não é uma questão nenhuma de uma segurança, é que às vezes de não precisar mais vamos falar, de
muitos investidores, Sim. assim, de começar a trazer um pouco mais só para nós o negócio, né? É uma coisa que a gente almeja, mas ao mesmo tempo a gente também precisa de parceiros aí, que a Miami hoje, 50% dela, bem dizer, é feito desses parceiros comerciais nossos aí, que a gente só soma junto, né? Que legal. Então, é isso aí. Eu também acredito muito que o sucesso é estar na caminhada, eu costumo dizer, né? Exato. O objetivo lá ao final, né, atingir um faturamento ou alcançar alguma meta, alguma coisa, são metas, são objetivos. E tu sempre vai arrumando eles. Atingir um, vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo. E para mim o sucesso é tu tá no teu objetivo, na meta ali que tu buscou, tá no teu caminho, Sim. cara, tá no teu caminho do sucesso. É isso. E é isso que importa, eu acho que pra gente poder estar feliz e tá continuando trabalhando, né? Exato. Para mim, muitas coisas me ajudaram na minha jornada, né? E eu gosto muito de falar sobre princípios, que é o que meio que norteia, assim, as minhas decisões e tal. Então, eu gosto muito de perguntar quais são os princípios que vocês levam, né? Pessoais. Então, vamos fazer uma pergunta individual cada um aqui. Não, para mim, cara, isso aqui é inegociável. Se o cara fez assim, já não vai dar certo para mim, né? Então, o que vocês julgam aí de princípios inegociáveis? Cara, eu acredito que assim, o princípio inegociável do nosso negócio é a transparência. Né? A transparência e, claro, a honestidade, né? Que é igual ali, Sim, digamos, semelhante. Relatos, né? Exato. Então, é isso que eu encontrei no Danilo, né? No início do negócio, que ele, com todos os assuntos, a gente pode medir você como um bom profissional, mas não tem como você ser um bom profissional e ser um péssimo pai. Exato. Né? Não tem como você ser destratar uma pessoa e tal, e daí você ter o sucesso no seu trabalho. É incompatível, né? Então, devido a todas essas situações profissionais, pessoais, né, que eu encontrei no Danilo, acredito que vem dessa parte da credibilidade e a transparência no negócio. Com certeza, Raça. Vamos falar, isso aí é o princípio que os pais sempre... meu pai sempre quis mostrar mais essa questão da honestidade, da seriedade, da transparência e minha opinião, assim, ó, eu sou um cara que a gente vai crescer sem pisar em ninguém, sabe? Desde sempre do mesmo jeito que eu trato a senhora do cafezinho, eu vou tratar o CEO de qualquer empresa. Então, acho que isso aí é coisa que só tem a agregar para você como ser humano, como profissional, como tudo. E não pense que ninguém tá vendo, alguém tá vendo. Exato. Né? Então, acho que é isso aí. Se ninguém estiver vendo, Deus está vendo, né? Exato. É bem isso mesmo, né? Eu costumo dizer bastante, quando a gente vai ensinar, né? Eu trabalho muito com mentoria, então a gente vai ensinar os empresários e fala, cara, vai contratar alguém, olha caráter. Que competência técnica você ensina. Você faz, né? Às vezes leva 1 mês, 2, 3, 6 meses, pode levar até 1 ano para ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa, mas ela vai aprender o técnico. Agora, caráter você não muda, né? Se uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é transparente, uma pessoa que tá ali, ela vai responder com aquilo. Agora, cara que não adianta. Né? Uma hora vai revelar e aí vai embora, né? Exatamente. Muito legal esse bate-papo, mas vamos para uma coisa mais prática agora. Aproveitando, deixa eu contar uma história minha de insucesso. Comprei um carro 2021, acho, uma coisa assim, mais ou menos, deve ter sido. E confiei no garagista e tal, tudo certo. Carro para minha esposa, ela gostou bastante. O carro era bom até, funcionava, tá tudo certo. E aí fui trocar agora recentemente. E aí quem comprou o carro, não, vou fazer uma vistoria cautelar. Nem sabia o que era isso, né? Aí fiquei sabendo agora que existe essa tal de vistoria cautelar. E aí feita a vistoria, descobri que o carro era de sinistro. E o que eu achava que o carro valia, né? Ficou pelo menos a metade do que eu achava que ele valeria, que eu conseguiria pegar no carro. Ou seja, fui enganado, né? Porque ele acho que a pessoa que é o garagista deveria falar, não, esse carro já teve é de leilão ou e tal, né? Então ele vale menos e tudo mais. Enfim, o que uma pessoa que vai comprar um carro usado deve, né? Qual é o melhor caminho que ela deve procurar? Vocês que são do ramo aí, para nós dar uma dica prática pro pessoal que está assistindo a gente. Raciel, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou anteriormente, que é sobre a transparência e a honestidade. Então, eu acho que a primeira coisa é procurar por empresas capacitadas e profissionais capacitados. Como você falou, qual que é o caráter do dono dessa loja aqui ou do representante oficial? É uma pessoa boa? Então, com certeza, se você for comprar com essa pessoa e nessa loja, ele já vai te fornecer a vistoria cautelar. E se tiver um pecado, digamos, ali no carro, ele vai te dizer também. Olha, o valor do carro é X, mas como tem isso aqui, é X menos Y. Tá bom para você? Tá ótimo. Então, o que eu acho?
sobre isso. Não julgando ninguém, enfim, né? Tem muita gente boa e também tem muita gente ruim no mercado. Então, eu acho que a primeira coisa é olhar realmente onde está comprando, quais são as credibilidades dessa loja, desse lojista, que seja. E o bate-papo, né, cara? Quem comprou lá, se teve satisfeito com a compra e tudo mais. Porque assim como você foi enganado, normalmente, os enganados, porque acho que é isso mesmo, cara. Normalmente, não é todo mundo que sabe. Para nós trabalhar com carro, a gente trabalha com carro. Bate o olho e você já vê. Exato. O cara que me vendeu, ele olhou assim, cara, mas isso aqui é nítido. Ele abriu a porta e falou aqui o parafuso tá mal pintado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, mas eu não. Pra mim, eu olhei, pra mim tava tudo certo, né? Para nós que trabalhamos com carro, então isso é muito nítido. Mas nós somos, sei lá, 10%, né, dos empreendedores ou de quem tem esse conhecimento. No maior, no montante, ninguém tem essa expertise. Então é difícil também a pessoa se cobrar. Pô, fui enganado porque eu não fiz a vistoria carro. Não, você não tem que saber isso, né? Não é do seu ramo. Então, eu acho que o foco principal mesmo, como a gente falou anteriormente, procurar uma empresa idônea, né? Exato. Você partilha da mesma, Danilo? No Raci, eu não tenho nem muito estômago para essas coisas, por isso que a gente tá indo pro zero. A gente só buscou o 0 km justamente para não ter esses problemas, mas se for uma empresa séria, não desliza, às vezes pegou o carro e repassou, saiu no mesmo dia, o mínimo que ele devia fazer era te pagar o carro que você pagou de volta, falou, desculpa, não sabia, daqui tá aqui teu dinheiro, né? Mas é por isso que a gente tá indo pro zero, porque eu não tenho nem muito estômago para essas dores de cabeça aí. Acho que não vale a paz, não vale o tanto de dinheiro, né? Mas fazer o quê? Perdeu um cliente, né? Exato. Perdeu um cliente. Não um cliente, perdeu vários clientes. Ou começa a falar para outros, ou né? deixou de ganhar, né? Ou deixou de ganhar, digamos, né? Porque se fosse bom com você ia indicar o churrasquinho no domingo, ia falar pro cunhado, ia falar pro amigo. Agora vai falar o contrário, Agora vai falar o contrário. Exatamente. É por isso que eu prezo também muito pela transparência. Mas acho muito legal esse bate-papo e eu vi. Nós vamos copiar agora de um outro podcast aí. Vamos fazer um quiz rápido aí sobre carros, né? E eu quero que vocês respondam de bate-pronto aí, um de cada vez. Vamos de Roger e depois Danilo. Pior carro que você já teve? Cara, Maré, né? Sim, eu tive... É o pior carro, mas eu gostava. Inclusive, eu tive 5. Meu Deus do céu! Mas não durava muito, quebrava e tal. Então, Maré. E tu, Danilo? Putz, cara, é duro falar mal dela, não consigo falar mal dela. Foi o meu primeiro carro, mas uma picapinha Corsa, mas eu amava ela. Acho que eu teria até hoje, entendeu? Então não tive um pior carro assim. Tive poucos também. Não tive um pior, não. Gostava, eu digo, só se for pior de questão de vamos falar, de qualidade, tecnologia, mas, pô, na época foi animal. Acho que eu teria de novo. Eu tive uma Saveiro daquelas quadradinhas. Roubaram na frente da faculdade quando tava estudando. Foi meu primeiro carro, cara. Eu acho... Begezinho, assim, pô, o pecado tava quitadinha. Mas faz parte. Seu carro atual? Meu carro atual é uma Porsche Panamera Sport Turismo, Turbo. Mano, cara, eu, por enquanto, tô com sem carro. Scooter elétrica. Eu tô brincando, eu tenho um Evoque das novas, mas deixo mais com a esposa. Mas comprei moro do lado da loja hoje, então a gente pega os carros de finais de semana lá, então meu mesmo, por enquanto, eu tô, nesse momento, tô sem nada. Ele tá tranquilo, que dele mesmo é Corvette, Challenger, né? Aí ele escolhe, cada dia ele escolhe um. Exato. Sexta-feira choveu, hoje eu vou de Hammer. Daí sábado deu sol, vou de Corvette conversível. Daí ele tá na frente nessa conversinha aqui, né? Scooter. Ele tá escolhendo o jogo, ele tá escolhendo o jogo. No final de semana a gente pega um ou outro lá pra passear, né? Legal. E o carro dos sonhos? Se já não é o que vocês estão. Vamos lá. Cara, você sabe que quando a gente trabalha com carro, né? Porque eu trabalho com carro a vida inteira, a gente vai perdendo um pouco, né? Desse sonho, digamos, porque toda hora tá num carro, esse é legal, eu queria ter esse, consegue, e aí já vê que o outro era melhor, né? E assim vai. Mas, se for pra gente sonhar alto, assim, né, cara, eu tenho um carro que me tira a paz, digamos assim, né? Que é a LaFerrari. Eu acho que pra mim é o super esportivo, é um hiper esportivo, né? Uhum. Ele não é tão atual em ano, mas a gente agora, inclusive na Europa, vimos várias lá, e acho que é o carro ainda que me tira o fôlego. Assim. Eu acho que a gente tem que falar em dois pontos ali. Vamos falar
um mais acessível e um que vai ficar difícil. Aquele que... Ali ele foi lá longe. Se for para ser longe, eu vou de McLaren Senna. Mas se for para ser um que assim, ó, pô, vamos continuar na luta que nós chegamos. Agora chega. A GT3 RS, e acho que ele vai compartilhar do mesmo, assim. Sim. Vamos falar de dois, assim. Boa. E muito legal esse bate-papo, mas conta pra gente, qual que é o futuro da Miami Imports? O que vocês estão imaginando aí? Então, quais são os próximos passos? Cara, eu vou falar num futuro aqui que eu nem compartilhei com o meu sócio. Eu falei que ele tava inventando alguma coisa? Eu falei, eu conheço. Então, como cada um tem uma função distinta, né? É claro que nós estamos, falando por ele, mas falando por mim, mas acredito que seja a palavra dele também. Nós estamos muito felizes, né, com o resultado da empresa, com Balneário Camboriú, como a gente falou no início do podcast. Mas eu acho que o futuro da empresa, sim, é chegar em São Paulo, sabe? São Paulo, todo mundo sabe que é o coração aí, né, do Brasil e talvez até do mundo, né? Um polo comercial, Sim. se eu não me engano, é o segundo polo comercial do mundo, né? Então, digamos aí, eu nem compartilhei com o sócio ainda essa informação, mas acredito que também ele seja receptivo à informação, porque contra fatos não tem argumento, né? Então, acredito sim. É um mercado grande, tem muitos. Sim. Quando a gente estiver preparado, não que eu vou sair mais uma vez na loucura. Eu acho que já tá com uma sala alugada lá. Ligar pra ele e tal. Passei na Avenida Europa quinta-feira umas 10 vezes ali, tá? Mas acredito sim que o futuro da Miami Imports, não sei quando, não sei como, mas seria São Paulo. Expandir, né, o horizonte aí ao longo do Brasil. Hoje a gente já está com o embrião de um projeto de expansão, mas na parte de representantes, né? E é um começo de uma forma, né? Bem um começo ainda, né? Que veio um parceiro nosso ali, um grande profissional para dar sequência nesse projeto, tá estruturando algumas coisas internas ali, de marketing, de CRM e de outras coisas, mas depois é um projeto nosso, esse de expansão, ou com representantes a princípio, depois a gente pensar em lojas físicas aí. Legal. Muito bom, porque daí tu vai começando a ficar mais perto das pessoas, né? Dos clientes e tal. Então, muito legal. Acho que é um projeto que tende a dar certo. Começando por aqui, depois mirando para lá. Eu acho que tem tudo para dar sucesso e continuar essa jornada de vocês aí. Então, chegamos ao final do nosso podcast. Foi muito legal esse nosso bate-papo. Com certeza, eu acho que trouxe vários ensinamentos aí pro pessoal, né? Eu até lembrei agora de um ensinamento que eu não aprendi na faculdade, né? Que quando você estava falando, me lembrei aqui na minha mente. Coisa que meu pai me ensinou, que é muito fácil administrar uma empresa com dinheiro. Difícil mesmo é administrar uma empresa sem dinheiro. Né? Então, começar sem nada, ir ali, galgando os degraus, aprendendo, apanhando e tal... Mas chega uma hora que a conta começa a fechar. Uma hora que começa a virar chave e tu vai acertando mais do que errando, né? E aí começa a dar certo. Então, esse eu acho que é o sucesso da Miami Imports, aí aprenderam com os erros e hoje estão onde estão. E vão ainda muito mais longe aí. Parabéns para vocês. Né? Como é que o pessoal pode achar vocês? Pode encontrar aí o serviço de vocês também, o Instagram, como é que... Instagram, @MiamiImportsBC. Lá tem um link que vai estar constando o site, o WhatsApp. Então... Lá vai ter tudo mesmo. O site é www.miamiimports.com.br. Vai ver que já vai ter as duas modalidades, igual a gente falou, importação ou showroom à pronta entrega. E pode chamar a gente, tanto para fazer o seu pedido de importação, a gente vai explicar todo o processo, passo a passo, como também ver se tem algum carro de interesse no showroom da pronta entrega. Pode ir para lá, vamos fazer negócio. Tomar um café. Vamos. A gente ali não sai sem fechar negócio, não. Somos bom do brick, como fala. Legal. Lembrando que hoje, né, nós temos aí o potencial para trazer carro do mundo inteiro, né? Dentro das leis, claro, do nosso país, mas nós fazemos aí essa gestão né, de carros do mundo inteiro. Atrás, desde a Europa, o Oriente, a América. Então, nós temos aí uma gama boa aí, né? Se um cliente, por exemplo, olha na internet um carro X que nunca se viu por aqui, a gente tem como apresentar para ele uma cotação daquele carro, né? Perfeito. Enfim. Vocês têm parceiros em cada lugar para encontrar o carro e tudo mais, e fazer o sonho realizado. E assim, com um tempo bem rápido, assim, né? Digamos, hoje a gente, por exemplo, vamos colocar uma Ferrari como exemplo, após o faturamento, normalmente na Alemanha, onde nós temos comprado aí
compramos as últimas, em torno aí de 55 dias, 60 dias, o carro está aqui no Brasil, legalizado, emplacado, tudo certinho para entrega, né, digamos. E é bastante trabalho essa parte burocrática, então é muito mais fácil ter alguém que faça isso para ti do que, né, ficar se enrolando. A gente observa aí as concessionárias, né, no país que 1 ano para trazer um carro, 2 anos, né, a gente vê até a própria Porsche, né, que temos muitos clientes que são amantes da marca e relatam aí 1 ano e meio para sair a cota, para depois fabricar o próprio carro e tal. E nós temos aí 60 dias, então, né? Exato. O legal é que hoje, né, com a bagagem que a gente teve ano passado, no retrasado, a gente tem N recomendações, né? Então, o cara quer trazer um carro, eu sou de tal lugar, já importei para esse cara, então vai ficando, vou ligar lá, poxa, foi rápido, tudo certo, então isso que é bacana também hoje a gente ter essa bagagem aí, igual o Roger falou, carros do mundo inteiro, às vezes tem um carro que é mais barato num lugar, outro compensa mais no outro, outro só tem naquele lugar, então isso aí a gente vai passar para o cliente, vai mostrar para ele como que é todo o processo aí. E a nossa cotação, ela é muito rápida, sabe, Raciel? Como durante esse tempo nós fomos formando equipe em todo lugar, né? Inclusive a última foi na Alemanha, né? Que o pessoal foi bem receptivo. Não todos alemãos, sei lá, né? Que eles são meio brutos lá o negócio, né? Meu Deus. Mas, graças a Deus, né? A gente teve 2 equipes muito, muito legais, assim, que recepcionam nós com muito carinho lá na Alemanha. Então, o nosso processo hoje ele é muito rápido devido, né, como nós falamos lá no início, devido às pessoas. Aprender as pessoas, né? que estão com a gente direto e indiretamente também, sempre com a intenção de somar com o negócio. Então, por exemplo, o Raciel, que é a Lamborghini Huracan Evo verde, pode ter certeza que na metade do dia, hoje eu não sei que horas que é, mas 10 da manhã, quando for 3 horas da tarde, você vai ter ali na sua tela preço e tal, preço, a previsão cor, de entrega. exato, tudo. E se não tiver, porque não tem o carro mesmo, né? E aí a hora que tiver, nós vamos mandar. Exato. Então, eu até falo, às vezes o cliente me liga cotando, eu falo, se eu não te mandar hoje é porque não tem o carro lá fora. Porque quando o importador às vezes manda muito rápido, tem que desconfiar às vezes, né? Porque se tiver o carro, nós vamos encontrar. Né? Mas o carro mesmo, não um pedido que vai chegar. Vai deixar lá para esperar, né? Isso é muito bom, cara, que a gente pega aí como... existem pessoas que prestam o mesmo serviço, né? Como eu falei, a gente não considera como concorrente, porque às vezes o Raciel, por exemplo, liga na empresa X para pedir uma Ferrari, eles pegam uma imagem do Google, né, de um carro que não existe, joga para o Raciel e passa lá uma planilha, digamos que de um achismo, né? E ainda promete para o Raciel um prazo e tudo mais que a gente sabe. E depois fica ali negociando e enrolando. E que não é verdade, sabe? Então... nessa parte, a gente não precisa nem se interferir no negócio, que o próprio cliente, o próprio Raciel vê que, não é muito aquilo. Aí quando vem da Miami, vê um carro que existe, nós temos uma pessoa lá para fazer um vídeo, para mostrar os detalhes e tudo mais. Legal. Então, o cliente está comprando aquele carro. Não tá, aquele que ele viu mesmo. Aquele carro. Não está vendo uma foto de um print do Google ou... de um site qualquer, né? Imaginando que vai comprar um carro daquele. Nosso é aquele carro mesmo. Até o Danilo, até hoje, ele tem essa mão de obra na empresa e ele não passa para ninguém, sabe? Nós temos lá 10 funcionários, né? A gente até brinca que é uma família, né, Raciel? Todo mundo tem a sua expertise, mas o Danilo concentra nele ali para ter essa maior atenção e chegar ao cliente ali de uma forma séria e real, né? Que é o mais importante, né? Tá, mas é esse carro que eu tô comprando? É esse carro que você tá comprando. Já com o preço certo, né? Porque às vezes pegar um preço, passar um preço e depois o cara vir com 10 de ágio lá e você vai falar, deu, na verdade não vai... problema. Na verdade não foi esse preço, esse, mas não. Então a gente espera a confirmação do valor mesmo já para passar o que vai ser e não vai ter surpresa, né? E nessa a gente consegue inúmeros clientes que não conheciam nós e foram em uma outra empresa. E aí, nesse meio do caminho, começa a observar, né? Um pontinho aqui, outro ali, vai criando uma pulga atrás da orelha, digamos, né? Não, e é horrível, daí não adianta. E aí, quando chega para nós, ele já vem com todas as dores dele
E no caso, né, nós temos todos os remedinhos ali. Que legal. Tranquilo. Show de bola. Então, muito obrigado por esse nosso bate-papo aí. Eu acho que foi bem proveitoso. Para vocês que estão assistindo nosso podcast, só lembrando, toda quinta-feira vai sair um novo episódio. Então, cola com a gente, ativa a notificação tanto no YouTube quanto no Spotify para que você não perca nenhum novo episódio. Obrigado, Danilo. Obrigado, Roger. Obrigado a você pelo convite aí. Tá? Sucesso nessa caminhada. Você já é um excelente profissional. Obrigado pela parceria que a gente construiu na parte contábil aí, nesses longos anos. Era negativo, passou a positivo. Mas você tá melhorando, né? Mas virou mexeu, dá umas duras ainda. Normal, essa é a minha função, né? Então, Obrigado aí, obrigado pelo convite e vamos pra cima. fechou? Um abraço. Então, para você que tá assistindo, aquele abraço, até o próximo episódio e tchau!